Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos montar um esboço de pregação com o tema Vaso nas mãos do oleiro. O texto base se encontra em Jeremias capítulo 18, do versículo de número 6. Porém, no momento que você estará pregando, você pode ler a partir do versículo 1, que não tem problema. A palavra de Deus nos diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Esse texto é muito conhecido, porém nós precisamos sempre nos lembrar de olhar o contexto. Então nós temos que olhar desde o capítulo 2 de Jeremias, principalmente, devemos olhar também o livro de Ezequiel, que trata muito sobre o povo de Israel antes de ser levado para a Babilônia, e também o livro de Isaías, que existem alguns anúncios dos juízos de Deus. A introdução, nós temos dois pontos muito importantes. Primeiro, Israel estava vivendo um estado de apostasia diante de Deus. Por muito tempo, eles estavam virando as costas para o Senhor, estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Você pode ver isso lá em Ezequiel, capítulo de número 8. E Israel estava cada dia mais distante dos planos e dos propósitos de Deus. Mas quando nós olhamos para a figura do oleiro trabalhando sobre o barro, nós vemos que Deus ele vai revelar o desejo de restaurar o seu povo. E através deste ponto, nós podemos tirar algumas lições deste esboço de pregação. Primeira lição: Deus sabe tratar com o seu povo. Nós vemos primeiro, Deus tratando com o profeta Jeremias no versículo de número 1. Deus fala para Jeremias se levantar, Deus fala para Jeremias ir à casa do oleiro e Deus fala para Jeremias ouvir. Então Deus espera do profeta a disposição de ouvir e obedecer a palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que se dizem profetas, porém eles não obedecem nem a Deus, nem a sua palavra. O segundo ponto aqui nessa primeira lição é que Deus também trata com Israel. Deus espera o posicionamento de Israel, que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos para entrar num estado de salvação. Porque a maneira que eles estavam vivendo, eles não estavam de acordo com os planos de Deus para a sua vida. Por isso nós podemos entender nessa primeira lição, um resumo, que Deus espera obediência e disposição, tanto daqueles que servem, como também do seu povo. Segunda lição: Deus ele sempre vai revelar o estado espiritual do seu povo. O povo de Israel estava continuando adorando ao Senhor dentro do templo, porém, eles estavam fazendo tudo de forma errada. O versículo de número 4 do capítulo 18 vai dizer que eles estavam semelhantes a um vaso sem forma e quebrado. Eles se quebraram, eles não estavam de acordo com a forma que Deus esperava deles. Eles não estavam vivendo os planos, projetos que Deus tinha para ele. No versículo 12 do capítulo 18, vai dizer que o povo de Israel, mesmo dentro dos templos, eles estavam sem esperança. A fé deles não era mais a mesma diante de Deus. O coração deles já não era mais o mesmo, não tinha a mesma confiança, não conseguia olhar de forma espiritual para um Deus que tirou todo o povo de Israel do Egito. Também nós podemos ver em Jeremias capítulo 18, versículo 15, que o povo estava se esquecendo de Deus. Eles estavam se esquecendo de tudo aquilo que Deus havia feito em seu favor. De forma geral, nessa segunda lição, o povo de Israel estava vivendo as consequências das suas próprias escolhas. Por isso nós temos a terceira lição. Deus revela o seu poder e a disposição em mudar a situação do seu povo. Aqui nós temos o versículo 6, que é o texto base, que diz que Deus, da mesma forma que o oleiro trabalhou no barro e restaurou aquele vaso que estava quebrado, Deus ele tem o poder e a disposição em trabalhar no seu povo, dar forma ao seu povo, restaurar ao seu povo e usar o seu povo. Então, isso é muito importante nós entendermos, porque o povo de Israel, eles estavam totalmente sem valor aos olhos de Deus. Eles estavam como um barro que tinha se quebrado, deixou a sua forma de vaso. Eles estavam sem formas e quebrado. Mas Deus queria restaurar e dar valor novamente para o seu povo. Quarta lição: Deus trata com o seu povo segundo as nossas escolhas. O versículo 6, como nós temos dito,
Deus revela o desejo de restaurar o seu povo. O problema é que o povo continuou na sua desobediência. O povo de Israel continuou na teimosia do seu coração. E a Bíblia nos diz que o vaso, assim falando para Israel agora, ele não foi restaurado, como muitos estão pregando. Nós olhamos para o capítulo de número 19 de Jeremias, no versículo 10 e o versículo 11, nós vamos ver que Deus pede para quebrar um vaso, uma botija de oleiro, na frente dos sacerdotes e dos líderes do seu povo, de forma que Israel fosse quebrantado e não tivesse mais como restaurar, porque eles rejeitaram a misericórdia e a bondade de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem um tempo de espera e de misericórdia para todos nós, mas quando o tempo se acaba, Deus ele entra com os juízos a fim de corrigir os nossos maus caminhos diante dos seus olhos. O povo de Israel, eles foram levados cativos pelo rei Nabucodonosor. Aqueles que desobedeceram à palavra de Deus, não se submeteram ao rei Nabucodonosor, morreram à espada e à fome e à sede. Foi uma dor muito intensa. Porém, aqueles que ouviram a voz do profeta Jeremias e se submeteram à escravidão diante de Nabucodonosor, eles viveram em paz durante 70 anos. Ali nós podemos ver o final do livro de Jeremias, nós podemos ver o final do livro de Ezequiel e podemos ver também o livro de Daniel, porque Daniel ele entende o tempo do cativeiro, ele vive uma vida abençoada além das suas provas, porém Deus precisa tratar cada um de nós segundo as nossas escolhas. Quinta e última lição: a incredulidade nos impede de viver os planos de Deus. Jeremias capítulo 18, versículo 12, vai dizer: mas eles, assim dizendo Deus a respeito do seu povo, eles pensam e dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações nós andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Eles estavam abandonando os planos de Deus, eles estavam abandonando a fé, confiando nas suas imaginações e acreditando que a maldade que estava no seu coração era o melhor para as suas vidas. Então nós podemos tirar a conclusão que a incredulidade nos impede de viver os planos de Deus. Eu espero que este esboço de pregação possa te ajudar e te edificar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos todas as quartas e sábados para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, um forte abraço e até mais.